Você já se sentiu tão esgotado que parece que até os seus ossos doem de tanto cansaço? Existe um texto milenar que a psicologia explica hoje como o mapa exato para sair desse abismo. No vídeo de hoje, nós vamos decifrar o segredo terapêutico do Salmo 6. O Salmo 6 é tradicionalmente conhecido como o primeiro dos salmos penitenciais. Mas quando olhamos para ele através da lente da psicologia analítica de Carl Jung e da prática terapêutica, ele deixa de ser apenas um pedido de perdão religioso e se torna um mapa extraordinário de um processo de crise ego e self. Especificamente, o confronto com a sombra e a descida a Nigredo, que é a noite escura da alma. É o início da individuação. Aqui está uma análise profunda e estruturada de como esse salmo descreve a cura de uma fragmentação psíquica. O contexto psíquico, o ego confronta a sombra, o Nigredo. O salmo começa com um grito de socorro. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Na perspectiva junguiana, a ira divina ou o castigo não vem de um Deus externo punitivo, mas sim do self, o centro da totalidade psíquica, cobrando o ego. Quando o ego passa muito tempo vivendo de uma forma unilateral, focada apenas na persona, a máscara social, reprimindo seus instintos, dores e complexos, a psique busca uma compensação. Essa compensação, geralmente, vem na forma de um colapso, ansiedade, depressão, aquelas depressões crônicas ou uma crise existencial. É a fase alquímica da Nigredo, a putrefação, o enegrecimento, o esgotamento das forças. O Salmo diz: misericórdia, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Os ossos, na linguagem simbólica, representam a estrutura, a base do ego. Quando a estrutura colapsa, o indivíduo sente que não tem mais onde apoiar-se. A angústia da alma. Até a minha alma está perturbada. Aqui vemos o ego reconhecendo que perdeu o controle. Na terapia, esse é um momento em que o paciente chega ao consultório dizendo: eu não aguento mais, nada do que eu faço funciona. É a quebra do orgulho do ego, a somatização e o conflito com o inconsciente. O Salmo 6 é profundamente corporal. O salmista fala de ossos trêmulos, cansaço extremo e choro que inunda a cama. Na clínica terapêutica, sabemos que
O que a mente reprime, o corpo expressa. Somatização, lembra? Quando os conteúdos da sombra, traumas não ditos, dores antigas, desejos reprimidos, tenta emergir e o ego luta contra eles, gasta-se uma energia vital imensa. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Essa inundação de lágrimas simboliza o retorno do elemento água. O inconsciente. O ego está sendo afogado pelas emoções que tentou ignorar. No entanto, terapeuticamente, esse choro noturno é o início da dissolução das defesas rígidas do ego. É o permitir-se sentir a dor em vez de racionalizá-la. O medo da morte psíquica, sombrio impasse. No versículo 5, há uma chave psicológica crucial, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? O maior medo do ego é a sua própria extinção. Ele confunde a morte de uma atitude velha, que é necessária para crescer, com a morte física. O salmista está barganhando com o self. Se eu sumir no inconsciente, no sepulcro, sou sufocamento. A consciência se apaga e não haverá conexão entre nós. Os inimigos mencionados no Salmo. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Representam psicologicamente os complexos autônomos, aquelas vozes internas de autocrítica, de culpa, autossabotagem e os ganchos emocionais do passado que se alimentam da nossa fraqueza e tentam puxar o ego de volta para a escuridão. A virada terapêutica é a integração e a resposta do self. A partir do versículo 8, o tom do salmo muda drasticamente. O salmista diz com autoridade: apartai-vos de mim, porque o Senhor já ouviu a voz do meu choro. O Senhor já ouviu a minha súplica. O que aconteceu aqui? Em termos junguianos, houve uma constelação do self. Quando o ego para de lutar contra a crise e se entrega genuinamente ao processo de escuta interna, o choro verdadeiro, a vulnerabilidade. O canal de comunicação entre o ego e o self é restaurado. O eixo ego-self, o choro como linguagem. O Salmo diz que Deus ouviu a voz do meu choro. As lágrimas têm uma voz. Elas expressam o que a palavra não consegue. Quando aceitamos nossa vulnerabilidade na terapia, a energia que estava presa na resistência é liberada.
a retomada do centro. Ao dizer, apartai-vos de mim, o indivíduo consegue finalmente se desidentificar dos complexos. Ele olha para a depressão, para a ansiedade, ou para os traumas do passado e diz: vocês fazem parte da minha psique, mas vocês não são o que eu. Vocês não são o meu eu todo. O ego recupera seu território legítimo, agora fortalecido e mais maduro. Enfim, podemos desenhar o movimento desse Salmo 6 como as fases de um processo analítico profundo. A fase do Salmo de movimento psíquico é a vivência clínica. Nos versos 1 e 3, confronto com a crise e quebra da persona, o colapso das defesas, reconhecimento da fraqueza. Versos 4 a 7, a descida a Nigredo, é a noite escura, é a somatização, o contato com a sombra, o choro que limpa e dissolve a rigidez. Versos 8 e 10, a restauração do eixo ego-self e desidentificação, a cura, o surgimento de um novo centro de equilíbrio e o afastamento dos complexos opressores. Então, o Salmo 6 é o remédio para a infração do ego. Ele nos ensina que o caminho para a cura e para a individuação não é a fuga da dor, nem o pensamento positivo artificial, muito em voga, mas sim a coragem de descer às nossas próprias profundezas, chorar o que precisa ser chorado e esperar que a própria sabedoria reguladora da psique, o self, restabeleça a ordem e a luz. Eu sou Cássia Junqueira, terapeuta no Espaço Gachô. Você gostou? Esse salmo penitencial falou com você? Você entendeu? Então faz o seguinte, se inscreva no meu canal, curte, compartilha com um amigo, uma amiga, para que eles suavizem um pouco o seu sofrimento e, se quiser, venha fazer uma terapia online ou presencial comigo. Tá bom? Bye, bye!